Já começou. E aí, galera? Rock and roll de vez em quando só para dar uma relaxada, né? Acabei de gravar a aula do primeiro reinado aí, tá? Acabei de receber uma comunicação aí do colega de vocês, Daniel. Ele falou que de repente era legal gravar alguma coisinha sobre período regencial também, né? Porque ele falou que vocês tiveram uma aula muito rápida aí sobre o período regencial. Então vou procurar abordar sem entrar muito em detalhes aí, né? Nos assuntos mais importantes a respeito do período regencial, tá legal? Então vamos começar aí com o período regencial, vamos dar uma olhada no primeiro slide, tá? Não é esse aqui não, vamos lá, nem esse aqui. Agora sim, período regencial, tá? Temos aí, o período regencial é o período que vai de 1831 até o ano de 1840, tá? Então vamos lá, o que aconteceu em 1831, galera? Abdicação de Dom Pedro I, tá? Em 1840, o que acontece? Golpe da maioridade. Por que golpe da maioridade, gente? Pelo seguinte, né? Se você fizer as contas, se em 1831 o sucessor do trono, Pedro de Alcântara, que seria então Dom Pedro II, tinha apenas 5 anos, então ele só poderia assumir com 18 anos em 1844. Né? Portanto, 4 anos antes, o que acontece? Né? Eles fazem um esqueminha lá, uma artimanha política, bem ao gosto do jeitinho brasileiro, né? Já naquela época, e consideram o sucessor do trono, então, já apto para poder governar o Brasil. Esse é o chamado golpe da maioridade. Então, por isso que nós temos aí esse período, né? De 1831, a abdicação de Dom Pedro, até 1840, então, o golpe da maioridade. Tá bom? Vamos lembrar aqui, é importante dizer, que o dia 7 de abril do ano de 1831, que é a data da abdicação de Dom Pedro I, é considerado, né, como sendo uma espécie de complemento, uma complementação da independência do Brasil. Por quê? Porque nesse momento, ou seja, no dia 7 de abril de 1831, tá, a gente estaria afastando da história política brasileira o elemento português, né? Uma vez que Dom Pedro I era então português, sucessor do trono lá de Portugal, então ele vai embora do Brasil e vai lutar lá na guerra contra o irmão dele, né? Uma guerra que ele vence com muitas dificuldades, de uma forma até improvável, ninguém apostava que ele poderia vencer essa guerra, ele acaba vencendo, né? Mas enfim, o fato é que no dia 7 de abril de 1831 se tem aí, né, essa análise que se faz, o complemento do 7 de setembro de 1822. Né? Então o pessoal costuma falar isso, né? O 7 de abril é um complemento do 7 de setembro. Né? Beleza? Deu para entender o porquê disso aí? Então vamos lá. Né? Deixa eu tirar minha caneta daqui. Tirando, tá certo. Então temos aqui, ó, período regencial, 1831, né? Abdicação de Dom Pedro até 1840, o golpe da maioridade. Daqui a pouco nós vamos ver o porquê que eles anteciparam a maioridade. Aliás, daqui a pouco nós vamos ver agora, né? Ó, características do período. Temos aqui intensa agitação política e social, pau quebrava. Estabilidade política, muita briga entre os brasileiros, porque a briga antes era dos brasileiros contra Dom Pedro, né? Agora é a briga entre os políticos brasileiros, tá? Muita violência e eclosão de várias rebeliões que ameaçavam inclusive a integridade, né? O Brasil corria risco de fragmentação territorial e grande miséria da população, né? Esses problemas aqui todos a gente pode dizer que são continuações dos problemas lá do primeiro reinado, né? Então, analisando esses problemas aqui, esses elementos, né, a gente começa a entender um pouquinho do porquê que eles resolveram antecipar a maioridade do Pedro. A coisa não estava indo muito bem. Né? Lá no final, então, eles acabam acreditando que a melhor forma de começar a pôr ordem na casa era você ter um rei de novo. Assim, a gente precisa do imperador, né? Porque nós mesmos aqui não estamos dando conta da coisa. Não que um menino de 14, 15 anos fosse dar conta disso, né? Mas assim, a imagem, a figura de um imperador, né? Aquela coisa centralista, assim, né? Que todos conhecem, o povo conhece, né? Daria, digamos assim, maior coesão. Né? E daí, então,
essa antecipação que ocorreu lá no final do período regencial, né? Então, esse período regencial tem esse nome, como vocês já sabem, porque o Brasil passou a ser governado aí por regentes, né? Que deveriam ser, então, eleitos aí pelo nosso parlamento, né? Bom, então o que acontece, gente? Acontece o seguinte, nós vamos ver daqui a pouco que esse período regencial ele teve 3 fases, vamos contar aqui comigo. A regência, deve ter sido mais, né? A regência trina provisória, daqui a pouco nós vamos ver o porquê de regência provisória. A regência trina permanente, a regência una de Feijó, tá legal? E a regência una de Araújo Lima. Então, durante o período regencial, nós tivemos 4 governos. Era para ter tido só um. Era para ter sido eleito um governo de 3 pessoas, 3 regentes, tá legal? E esses 3 regentes deveriam governar até 1844. Mas o que aconteceu? Foram eleitos 3 regentes, mas de forma provisória. Por quê? Porque a Assembleia, né, o nosso parlamento estava de recesso, estava de férias. Então, eles elegeram de forma provisória 3 regentes, né, ficaram 2 meses no governo, então essa é a regência trina provisória. Aí depois elegeram uma regência trina, que deveria ser permanente, e essa então deveria governar até lá 1844. Isso foi no próprio ano de 1831. Né? Mas aí o que aconteceu? No ano de 1834, né, eles fizeram uma modificação na Constituição que transformaram a regência que era trina em regência una. E essa só podia governar por 4 anos, porque o mandato do regente una era temporário. Né? Só que esse cara não completou o mandato, ele renunciou antes disso. E depois assumiu um outro regente uno, né, que era o Araújo Lima. Esse Araújo Lima deveria então governar até 1844, mas governa só até 1840, que vai ter o golpe da maioridade. Deu para sacar a bagunça, a instabilidade política que foi, né? Então nós tivemos esses 4 governos aqui durante o período regencial, né? A regência trina provisória, a regência trina permanente, a regência una de Feijó e a regência una de Araújo Lima. Vocês devem estar pensando, pô, será que eu vou ter que guardar? O professor repetindo tanto assim? Não, você tem que ficar decorando nada. O essencial é você perceber que o momento era de grande instabilidade política. Isso é importante. Tá? Então você tem que lembrar daquele slide anterior lá, onde você lê as principais características do período. É aquilo lá que você precisa de grudar na tua cabeça aí. Né? Tudo que a gente vai falar aqui agora são fatos que exemplificam, né, aquelas características ali, para ajudar você a guardar um pouquinho melhor. Né? Mas o importante é você guardar aqueles problemas, aquelas características, né, que marcaram, então, o período, para você entender o que estava acontecendo na realidade. Certo? Bom, então vamos dar uma olhadinha aí no nosso próximo slide. Tá? Esse aqui a gente já viu, tá joia? Aí vocês têm um quadro aí dos partidos políticos. Gente, não vão perder muito tempo com isso aqui não, tá legal? Vocês estão vendo aí os principais partidos que existiam em cada época da história do Brasil, indo até o final do período regencial, né? Então o Brasil começa com 2 partidos, Partido Brasileiro e Partido Português. Depois o que vai acontecer? O Partido Brasileiro vai se transformar em liberal moderado e liberal exaltado. Se divide nesses 2 partidos aqui. E o Partido Português, depois de 1831, passa a se chamar Partido Restaurador, porque eles queriam restaurar Dom Pedro no trono. Né? E de 1836 em diante, aí já com Dom Pedro I já morto, né? O partido que era o Partido Restaurador deixa de existir e vai haver uma mistura entre esses 3 partidos aqui, daí as cores aqui, né, aparecidas. Aí você vai ter o Partido Regressista e o Partido Progressista, que mais tarde se transformariam, bem no finalzinho do período regencial, se transformariam em Partido Liberal, né? Partido Progressista, portanto, esse aqui, né, o último, se tornaria o Partido Liberal, e o Partido Regressista, o Partido Conservador, se tornaria, então, o Partido Conservador. Tá? Bom, o que é importante disso aqui? Bicho, esquece aquele monte de nome de partido, senão vai ficar, nossa, mais informação, não esquenta a cabeça com isso. Tá? Guarde o seguinte, que no período regencial, você teve a formação de 2 grupos políticos. Tá? Que dá para a gente sacar bem. Que 2 grupos políticos são esses? Você tem um conservador e um liberal. Pronto.
No final, inclusive, do período regencial, você vai ter a formação desses dois partidos, Partido Liberal e Conservador. Você tinha grupo de conservadores e grupo de liberais. Tá? Porque a gente vai falar nisso quase o tempo todo, nas aulas do segundo reinado, conservador, aí né, vai falar Partido Conservador, Partido Liberal, mas mesmo antes da existência desses partidos com esses nomes, liberal e conservador, você vai notar que existem dois grupos aqui no Brasil, um grupo de conservadores e um grupo de liberais. Bom, qual que é a importância de você saber disso? Você tem que saber a diferença entre esses dois grupos. Tá? Basicamente, os dois grupos representavam os mesmos interesses, ou seja, quase não tinha diferença. Por quê? Porque as pessoas mais importantes, tanto de um grupo quanto de outro, eram pessoas da elite rural brasileira, ou seja, eles tinham basicamente os mesmos interesses, fossem eles conservadores ou liberais. Mas qual é a diferença entre esses dois grupos, então? É que os conservadores eles eram favoráveis a um governo mais centralizado. Tá legal? Lá no Rio de Janeiro, um governo mais forte, mais centralizado. Enquanto que os chamados liberais eram favoráveis a um governo descentralizado. Tá? Ou seja, com maior autonomia para as províncias, onde o poder central então teria menos poderes. Essa é a diferença básica entre eles. Claro, se você for aprofundar, você vai achar nuances, diferenças menores aí entre esses dois grupos, tá bom? Por exemplo, você vai notar que no partido liberal ou no grupo dos liberais lá, você vai encontrar algumas pessoas de camadas mais baixas da sociedade, alguns profissionais liberais, alguns jornalistas, né? Funcionários públicos, enfim, né? E até mesmo pessoas de condição social um pouco mais baixa fazia parte aí desse grupo dos liberais, certo? Dá para encontrar algumas diferenças nesse sentido, assim. Mas basicamente, né, para você, eu acho que basta saber que a diferença básica entre esses dois grupos era essa. Né? Você tinha conservadores, favoráveis ao governo mais centralizado, liberais, favoráveis ao chamado federalismo, ou seja, é um governo descentralizado. Bom? E por causa da diferença entre esses dois grupos aí, nós vamos ter fases distintas aí dentro do período regencial. Nós teremos o período do avanço liberal, que vai de 1831 até 1837, ou seja, até o final do governo do Feijó, né, que foi um regente único, e mais tarde nós teremos o período conhecido, né, uma fase conhecida como o regresso conservador. Tá? Então você tinha grupos liberais e grupos conservadores. Inicialmente, os liberais dominaram a cena política. E nesse período que os liberais dominaram, eles tomaram medidas no sentido de descentralizar o poder no Brasil. Por isso, por causa dessas medidas, né, esse período ficou conhecido como o avanço liberal. Tá joia? Aí depois entra lá o Araújo Lima, né, em 1837, o que ele vai fazer? Ele vai anulando pouco a pouco todas as medidas descentralizatórias, ou seja, ele vai centralizar novamente o poder. Por isso, o período do governo dele, lá do Araújo Lima, vai ficar conhecido como período do regresso conservador. Entendeu? Então vamos voltar aí ao nosso slide. Né? Então vamos ver aqui os principais acontecimentos do chamado avanço liberal. Né? Então teremos aqui o período do governo da regência trina provisória, como eu falei para vocês, esse cara estava de férias lá tal, e provisoriamente, na base da correria, né, elegeram 3 regentes que deveriam governar até que se fosse eleita uma regência permanente. Tá? Durante o curto período, nesses 2 meses aí que a regência trina provisória governou o Brasil, eles fizeram o quê? Criaram uma lei regencial. Essa lei regencial era uma lei que fazia o quê, gente? Era uma lei que criava limites ao poder dos regentes. Estava com muito medo daquela história de autoritarismo, né? A memória estava muito recente aí do governo de Dom Pedro I. Né? Decreta a suspensão do poder moderador, uma vez que não tinha imperador, e eles ficaram com medo que algum regente pudesse se apoderar do poder moderador, né, e se tornar um ditador. Medo, mais uma vez, aí, do autoritarismo. Né? E todos os presos políticos da época do governo de Dom Pedro I, lá do primeiro reinado, foram anistiados. Né? Então, apesar do pouco tempo em que a regência trina provisória governou o Brasil, nós já notamos aí que eles já tomaram algumas medidas de caráter liberal, já ajudando a caracterizar o período aqui, né, de avanço liberal. Vejamos o slide seguinte. Né? Aí já, depois que uma regência trina
permanente eleita. Né? O que essa regência trina vai fazer? Vejam bem, mais uma vez lembrando, essa regência trina deveria governar de 1831 até 1844 e não 34. Mas nós vamos ver que eles fizeram modificações aqui. Tá? Vamos ver quais foram as mais importantes. Temos aqui a criação da Guarda Nacional. Isso não tem nada a ver com medida liberal. Vamos explicar isso aqui melhor. Tá? O que aconteceu? Vocês estão lembrados que lá no primeiro reinado o exército participava com o povo lá, né, das rebeliões contra Dom Pedro I, o exército ia para a rua junto com o povo, né, e inclusive lá na abdicação, na noite, lá, na madrugada em que Dom Pedro I abdicou do trono aqui no Brasil, o exército estava lá na rua junto com o povo, tá bom. Né? Aí Dom Pedro I foi embora e tal, né, o pessoal da elite rural comemorou, tchau, tchau. Aí, e o que aconteceu? Logo em seguida, eles já começaram a pensar no seguinte, olha, cara, esse exército quebrou o nosso galho, ele ajudou a tirar Dom Pedro I do poder, mas, bicho, a situação nossa também não é muito boa, não, né? Crise econômica e tal. Se esse exército aí resolver fazer a mesma coisa, opa, nós precisamos de um exército que não se volte contra nós, a elite, tá bom? Como nós vamos ganhar? Temos que montar um exército de elite. O que eles resolveram fazer, então? Criaram a Guarda Nacional. Nessa Guarda Nacional, para entrar nela, você tinha que pagar. E quanto mais alta a patente, né, dentro dessa Guarda Nacional, maior o valor que você tinha que pagar para entrar nela. Tá? Ou seja, era um exército de elite. O exército queria dar segurança, né, então, para essa elite rural brasileira. Uma vez que o exército regular não dava essas garantias. Era um exército muito popular, muitos membros das camadas mais baixas, o pessoal falou que não dá para confiar nesse exército, não. Tá? Deu para entender o porquê da criação da Guarda Nacional? Ótimo. Vamos ver outras medidas tomadas aí do período. Tá? No ano de 1832, tá, foi criado o Código de Processo Criminal, que ainda não existia no Brasil. Tá? E aí, de acordo com esse Código de Processo Criminal, os juízes e chefes de polícia iam ser escolhidos pelas autoridades dos municípios e não mais indicados pelo governo central. Portanto, essa foi uma medida de caráter descentralizatório, portanto, uma medida de caráter liberal, tá? Ajudando aí na consolidação do chamado avanço liberal. Bom, e depois, no ano de 1834, eles votaram uma espécie de emenda constitucional, que naquela época não tinha um nome de emenda constitucional, se chamava Ato Adicional. Né? Então, esse Ato Adicional ficou conhecido como Ato Adicional de 1834. Então, o que foi que ele estabeleceu? O fim do Conselho de Estado, que era um órgão que tinha muitos poderes, né? Então eles queriam extinguir esse órgão. Criação das Assembleias Legislativas Provinciais, isso dava maior autonomia, maior poder político para as províncias, descentralizando, portanto, poder. Criaram o município neutro do Rio de Janeiro, que era a capital, então, da monarquia, né? O governo que estaria, assim, digamos, num regime especial, assim como hoje o Distrito Federal não é um estado, é um distrito, né? Então, sujeito a algumas leis diferentes, né? É a mesma coisa, a ideia era ter um Distrito Federal aqui, esse município neutro quer dizer isso, né? E resolveram também acabar com a regência trina, né? Adotando aí, então, a regência escreve direito, vamos lá, pronto, tá? Então, a regência deixa de ser trina e passa a ser regência una, tá legal? E essa regência una teria um mandato que temporário. Tá? Não ia ser até acabar, né, a menoridade lá do imperador. Então seria de 4 em 4 anos. Isso fazia com que, a partir do Ato Adicional de 1834, o Brasil se assemelhasse a um governo republicano. Né? Você elege um cara, esse cara vai mandar um país durante 4 anos. Isso parece república, não parece? Né? Então, mas não é. O Brasil passou, portanto, por uma experiência republicana, certo? Mas era uma monarquia, não se esqueçam disso, tá? Mas já eram ensaios iniciais de uma república, certo? Vejamos aí o slide seguinte. Tá? Bom, aí tá, agora a gente vai ter que eleger, a gente não elegeram lá o Feijó, que era um padre, tá? Já teve um padre governando o Brasil, saibam disso, né?
E nós temos já algumas informações aí, a vida não foi boa para o Feijó não, tá? O Feijó foi eleito, mas ele foi eleito numa eleição muito disputada, a diferença de votos entre ele e o segundo colocado foi muito pequena. E como era uma eleição indireta, né, dentro daquele esquema lá do voto censitário que a gente viu lá atrás, né, ele já assumiu com um apoio político muito pequeno, né? Então, o número de votos, se eu não estou enganado, algo assim em torno de 17 votos que acabou, foram 17 votos que acabaram decidindo a eleição favoravelmente a ele. Então, ele pegou um Congresso, né, rachado, a verdade é essa, né? E aí ele tentou um golpe político. E que golpe político foi esse? Ele tentou criar o Partido Progressista, tá legal? Para tentar colocar o maior número de políticos possível, né, dentro desse Partido Progressista, para tentar fazer uma maioria dentro do Congresso, tá certo? Mas acontece que os opositores aí dos progressistas resolveram então criar o Partido Regressista. Mais tarde, como a gente já viu no slide anterior aí, né, esse Partido Progressista aqui se tornaria o Partido Liberal e esse Partido Regressista se tornaria o Partido Conservador. Mas enfim, eram conservadores e liberais que estavam aí no poder, tá certo? Disputando o poder, melhor dizendo. Bom, gente, e para piorar aí, né, essa situação complicada aí de Feijó, que tentou essa jogada política, mas não deu certo, né, durante o governo dele estouraram aí a Cabanagem e a Farroupilha, duas das rebeliões regenciais mais importantes, né? Sendo que, no caso da Revolução Farroupilha, o próprio Feijó chegou a ser acusado de ser cúmplice aí desse movimento, tá legal? Então isso aí complicou demais o governo dele. E por causa da eclosão dessas duas rebeliões, que foram rebeliões sérias, daqui a pouco nós vamos falar sobre elas, tá? E fez com que o número de regressistas aumentasse, tá? Então, gente, o que estava acontecendo? Os políticos estão ficando com medo. Falou, cara, essas medidas liberais descentralizatórias aí, cara, estão gerando um caos, aí o país está se desmanchando, um monte de movimento separatista, caramba, onde que isso vai parar? O Brasil vai se dividir, pô, daqui a pouco vai ter... Olha, vamos lembrar que durante o período regencial teve uma rebelião de escravos muito importante lá em Salvador, foi a revolta dos malês, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Então, cara, imagina se o Brasil vira um novo Haiti, porque lá no Haiti a gente sabe, né, a independência do Haiti foi feita pelos escravos, cara. Foi uma rebelião de escravos que fez a independência lá e acabou com o poder lá dos caras que eram os latifundiários, dono de fazenda lá. Então, os caras aqui no Brasil tinham muito medo de que acontecesse no Brasil a mesma coisa que tinha acontecido no Haiti. Os caras, pô, cara, não ficar de cabelo em pé. Então, até aqueles que eram liberais, os caras, pô, peraí, quer saber de uma coisa? Eu vou passar pro lado dos conservadores, a gente tem que voltar a centralizar, tem que ter mais controle, esse negócio de descentralizar tá dando certo. Não, bicho, o pau tá quebrando no país inteiro, daqui a pouco isso aqui vira um grande Haiti, nós estamos ferrados, nós estamos fodidos aqui. Então, vamos pro lado da segurança, vamos pro lado dos conservadores aí, tá? Então, basicamente foi isso que foi acontecendo, né? Então, durante o mandato do Feijó, ele foi ficando cada vez mais sem apoio político. Chegou uma hora que, pô, cara, o cara não governava mais, né? Entendeu? Vamos dar uma olhada aí, né? Então, Feijó, aqui está o fim, né, politicamente enfraquecido, não chega ao final do governo dele, que deveria ir até 1838. Então ele renuncia, né, ele percebendo que não tinha mais condições de governar o país, então ele acaba então renunciando. Tá? Aí vai ter início o chamado regresso conservador. Tá legal? A gente está aqui de 1831 até 1837, está errado isso aqui. Esse aqui é o período do quê? Período do avanço, né, liberal. Regresso conservador de 1837 até 1840, consertando o slide aqui. Tá vendo? Aqui é tudo assim, cara, ao vivo. Tá gravado, mas a gente vai fazendo ao vivo. Tá? Caramba, como eu nunca percebi que esse slide estava errado, mas vamos lá. Os alunos também não chamam atenção, né? Vai ver que está prestando muita atenção, mas vamos lá. Tá? Então, o regresso conservador é essa fase aí do período regencial que vai de 1837 até 1840, ou seja, o governo do Araújo Lima. Aqui está 1838, tá? Pelo seguinte, eu vou explicar para vocês. No ano de 1837, o Araújo Lima ele já assume, mas ele assume interinamente. Tá legal? Ele só vai assumir oficialmente em 1838, quando ele é eleito. Então ele assume interinamente, vai ter uma nova eleição indireta, nessa eleição ele vence e continua no cargo.
Tá? Então, por isso que está aqui 1838 e 1840. Mas se eu quiser colocar de 1837 até 1840, eu posso colocar perfeitamente, é isso que eu vou fazer aqui agora, tá? Não tem problema nenhum. Vamos lá. Próxima aula, não precisa nem ficar explicando isso aqui. Menos uma coisa para falar. Bom, então vamos lá, gente. Regência onde era hoje o Lima. O que esse cara fez que justificasse esse termo aqui, regresso conservador? Ele criou a lei interpretativa do ato adicional. O que foi isso? Nada mais do que a anulação de tudo que se estava estabelecendo no ato adicional, com exceção do fato de ter tirado a regência trina e ter colocado a regência una, né, ter transformado a regência trina em una. Isso ele manteve. Né? Mas aqueles poderes todos que as assembleias legislativas provinciais teriam, ele acabou com aquela parada toda lá. Né? As assembleias continuariam existindo, mas elas foram totalmente esvaziadas do poder que elas poderiam ter. Né? Pouco depois ele faz o quê? A reforma do Código de Processo Criminal. O que foi isso aqui? Lembra que no processo, na criação lá do Código de Processo Criminal, a decisão de escolha, de nomeação de juízes, chefe de polícia, caberia às autoridades municipais? Pois é, cara, ele acabou com isso, ele voltou a centralizar tudo novamente, tá? Então, ou seja, na prática ele está fazendo o quê? Ele estava anulando, não é, aquelas medidas de caráter descentralizatório, não é? Criado aqui pelos progressistas durante o governo dele, então isso aqui não foi ele que fez, né? O clube da maioridade. Por que foi isso aqui, gente? Pelo seguinte, os liberais sacaram que eles estavam fora da jogada. Fizeram minoria dentro do parlamento, né? A situação estava complicada mesmo aqui no Brasil. Eu falei, pô, como é que nós vamos voltar para o poder? Ficar poder é tão bom, tão legal, né? Como é que nós vamos fazer isso aí? E tiveram essa ideia, essa sacada. Falou, cara, quer saber de uma coisa? Ela tá tendo cabanagem, farroupilha, balaiada, tal, tá uma confusão danada, o povo está insatisfeito, ninguém sabe quem governa esse país. Vamos lançar a ideia de que o sucessor do trono, Pedro de Alcântara, já tem condições, ele estava com 14 anos, ia completar ainda 15 naquele ano, que ele já tem condições de assumir o trono agora, tá? Vamos falar que o melhor para o Brasil nesse momento é a gente já ter um imperador, mesmo que seja menor de idade, que ele já está apto para governar. Vamos lançar essa ideia, porque se a ideia colar, entendeu? Vai que cola, tá? A gente vai estar perto dele, a gente vai estar próximo, porque a gente que lançou a ideia, a gente que conversou com ele a respeito dessa ideia, aí mais próximo a gente consegue voltar para o poder. Então era uma jogada política aí dos liberais. Uma jogada política dos liberais, porém, que também atendia a interesses dos conservadores, por incrível que pareça. Por quê? Porque se o imperador voltasse ao trono, automaticamente o poder estaria mais centralizado, sacaram? Então, no final das contas, iria acontecer aquilo que os conservadores queriam também. Então, por isso que os conservadores acabam aderindo a essa ideia. Né? Os progressistas, ou melhor dizendo, os liberais, lançam essa ideia da maioridade antecipada, essa ideia cola, o povo gosta da ideia, entendeu? Foi uma ideia que teve um forte apelo popular, teve muito jornal difundindo essa ideia aí, né? E no meio político acaba que até mesmo os conservadores acabam achando a ideia interessante e por isso que acaba ocorrendo então aqui, né, o golpe da maioridade no ano de 1840, porque eles enxergaram nisso aí uma forma de acabar com essa confusão, com essa instabilidade toda que estava ocorrendo no Brasil. Tá? Então, gente, ó, nesse último slide aqui, a gente acabou de fazer uma análise dos principais acontecimentos políticos, né, durante o período regencial. Nos slides seguintes, nós vamos ver aqui quais foram as principais rebeliões regenciais. Elas acabam aparecendo bastante em provas de vestibular. Né? O mais importante é que você perceba que os fatores dessas rebeliões, ou seja, as causas dessas rebeliões, estão muito ligadas aos problemas herdados lá do primeiro reinado, né? Uma crise econômica muito forte, inflação, carestia popular, né? E que esses problemas, durante o período regencial, não foram resolvidos. Né? Eles continuaram se agravando aí. Tá? Então, é isso que você precisa de entender. Tá? Que os problemas lá do primeiro reinado respingaram e muito no período regencial. Ou seja, eles, na realidade, continuaram, nem que respingou. Eles continuaram e foram se agravando durante o período regencial. Se agravaram por quê? Porque se no primeiro reinado você tinha um cara para você botar a culpa, a culpa é daquele cara, a culpa é daquele cara, de repente não tem mais aquele cara, a culpa é de quem, a culpa é de quem, não sei de quem que é a culpa, tá, mas vamos acabar com isso aí, pronto.
Tá? Aí teve movimento separatista para tudo quanto é lado. Então, a instabilidade política, pelo fato do Brasil não ter um governante popular, um cara conhecido, não era rei, né? Regente Trina, da regência Trina, depois regência Trina provisória, permanente, tal, regente 1, não terminou o mandato, quem que é esse cara, ninguém sabia. Tá? Então, essa sensação de vazio de poder na visão do povo daquela época, né, acabava gerando uma insegurança muito grande, que somado aos problemas econômicos, né, somado aí aos problemas sociais, a exclusão social era muito forte no Brasil, né, muita gente miserável até hoje, né, nós temos, infelizmente, esse problema que a gente ainda precisa resolver no nosso país, né, mas, enfim, esses problemas todos que são consequências de tudo que tinha acontecido na história do Brasil, desde o período colonial, aí veio, desembocou no primeiro reinado, foi um período muito complicado, e veio se agravando, né, aí você tem essa instabilidade política, essa sensação de vazio de poder aí, né, e isso tudo contribuiu muito para que essas rebeliões estourassem, então, no nosso país, né. A briga entre conservadores e liberais, também essa disputa política entre conservadores e liberais nos municípios, nas províncias, acabou dando origem a vários desses movimentos rebeldes. Como eu já sei que vocês já tiveram aula aí desse assunto, rebeliões regenciais, então nós vamos entrar em detalhe, vamos fazer uma análise um pouco mais breve sobre eles, mas o mais importante é você perceber essas causas, você entender essas causas, né? Você entender essa mecânica, por que esses movimentos aconteceram, né? Então, você percebe que as causas são basicamente econômicas e sociais, tá bom? E não é à toa que outros movimentos foram acontecendo ao longo aí da história do Brasil, porque esses problemas permaneceram, infelizmente, né? Muitos deles, certo? Então, vamos lá, vamos partir para o nosso próximo slide. Então, a cabanagem é considerada aí, talvez, o principal movimento, né, o mais importante. Ou é ele, ou então é a Revolução Farroupilha. Né? E por que a cabanagem é considerada tão importante assim, gente? É porque é o seguinte, foi a primeira vez na história do Brasil que o movimento popular chegou ao poder. Tá? Eles tomaram o governo, né, lá do Pará, tá certo? Então, por isso que esse movimento assustou tanto, tá? O povo pegou em arma, de repente eles é que assumem o comando. Eles falam, a gente tá tudo dominado aqui, nós estamos mandando na parada aqui, a gente que manda nesse lugar aqui agora, entendeu? E depois é lógico que a repressão foi muito forte, foi muito pesada, justamente por causa do medo das elites, né, de que isso virasse uma moda, se espalhasse pelo país. Então esse movimento durou aí, né, essa revolta aí da cabanagem durou de 1835 até 1836. Mas na realidade ela durou mais tempo, porque antes de 1835 já estava tendo conflito político lá no Pará. Né? E mesmo depois de 1836, os revoltosos continuaram lutando em forma de guerrilha lá no interior do Pará. Então a gente pode dizer que até por volta de 1838 ainda tinha muito conflito armado ligado a esse processo da cabanagem. Por que a cabanagem tem esse nome? Porque a maioria dos participantes, até mesmo alguns dos líderes, eram cabanos, como eles eram chamados, pessoas que viviam à margem dos rios lá no norte do Brasil, né, em situação de extrema miséria. Né? Então esse movimento acabou ficando conhecido aí como cabanagem. Vocês têm um nome aí de algum dos líderes, né? Isso não vem tanto ao caso, prefeito de prova de vestibular, não existe necessidade que você decore esses nomes, né? Mas é interessante que vocês conheçam. Pô, achei mais um erro, caramba, vai errar-se lá na frente, né? Vinafre, não é vinagre, tá legal? Então nós temos aqui o Malker, os irmãos Vinagre, né, como eles eram chamados, e o Eduardo Angelim, que era aquele cara ligado aos setores mais populares aí do movimento, né, desse movimento rebelde. E temos aqui as causas. Né, o governo não realizou as promessas feitas durante a reforma, né, as condições sociais que a população vivia eram muito ruins, né, e esse movimento acabou ganhando um caráter bastante popular. Está dentro de causas aqui, mas isso aqui é muito mais uma característica do que causa, tá bom? E como resultado eles tomaram a província. Porém, o movimento foi depois abafado pelas tropas governamentais com muita violência, diga-se de passagem. Tá? Vejamos aqui então a Revolução Farroupilha, foi lá no... Meu Deus do céu. Cara, não é possível, estou sendo sabotado. Rio Grande do Sul. Não tem nada de Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Sul.
Cara, eu tô percebendo que essa gravação aqui dessa aula tá servindo como retificação desses meus slides aqui, né? Talvez esse aqui não tenha passado pela revista, que é um outro que eu tenho. Vamos lá, deixa para lá. Parar de dar desculpa aqui, vamos para a aula, né? Então, a Revolução Farroupilha ela ocorre lá no Rio Grande do Sul, né? E teve como causas problemas relacionados à política tarifária do governo, né, central. O governo central impunha muita tarifa sobre o charque, né, a carne produzida lá no Rio Grande do Sul, que era um dos principais produtos, né, de exportação da província, e o governo chegava a comprar carne importada, porque achavam muito cara do Rio Grande do Sul. Mas por que ela era muito cara? Porque os impostos cobrados lá eram muito altos. Essa era a principal reclamação aí dos farroupilhas, né? E também o governo central, né, acabou nomeando um presidente de província que não era muito simpático aí ao sul-rio-grandenses, né? Então isso acabou provocando a revolta do Rio Grande do Sul, né, que quando não viu atendida aí as suas reivindicações, resolve então separar o Rio Grande do Sul do Brasil. Ou seja, entre 1835 e 1845, o Rio Grande do Sul esteve separado do Brasil. E vejam bem, se o período regencial termina em 1840, então essa revolução aqui, essa revolta, ela vai durar até mesmo depois do período regencial. Ela vai adentrar aí o segundo reinado. Ela só foi solucionada, só foi resolvida aí no segundo reinado, tá bom? Aí nós temos aqui o nome dos líderes. O Bento Gonçalves é o principal, né? Bento Manuel Ribeiro, e Giuseppe Garibaldi, que era um italiano, né? E ficou conhecido aí como o herói de dois mundos, porque lutou na Revolução Farroupilha aqui no Brasil, e depois lá na Itália, nas guerras de unificação da Itália, ele também acabou se tornando um dos líderes, né? E qual foi o resultado? Isso já lá no segundo reinado, o que acontece? Né? O governo acaba fazendo um acordo, né, com os revoltosos, apesar que eu não coloquei esse item aqui, né, mas houve um acordo aí entre os revoltosos, tá certo? Aqui o que vocês têm como resultado aqui é a proclamação da República Rio-Grandense. Isso aqui foi, vamos dizer, a separação em si, né, do Rio Grande do Sul, né? E depois também a Santa Catarina acaba aderindo a esse movimento, né, se separando também. Mas no final das contas, lá no segundo reinado, né, o governo, as tropas governamentais conseguem cercar as tropas revoltosas, e isso força os revoltosos a um acordo com o governo, né? Esse acordo a gente pode dizer que foi inclusive bastante favorável aos revoltosos, né? Eles foram anistiados. O pessoal que serviu como soldado no exército sul-rio-grandense, né, no caso o exército revoltoso, foi incorporado ao exército brasileiro, né, não houve perseguições, enfim, né, digamos, foi uma forma tranquila de resolver esse problema, né, que o problema em si não foi nada tranquilo. Agora vejamos o próximo slide aí, Revolta dos Malês. Essa foi uma rebelião de escravos, viu, gente? Então, durante quase uma semana inteira aí, os escravos, né, os negros lá em Salvador, tomaram a cidade, né? Então, quais líderes nós temos aqui, né? Na realidade, houve vários líderes, então identificá-los e individualizá-los aqui fica bem complicado. Mas, no geral, são escravos, né, ou então escravos já libertos. E esses escravos eram muçulmanos, tá? Eles eram chamados de malês, daí o termo revolta dos malês, né? Porque os africanos que vinham, né, dessa região aqui, né, onde a etnia dominante era chamada de malê, eles eram quase todos eles islamizados, né? Então daí o termo revolta dos malês, tá certo? Quais teriam sido as causas? Bom, gente, perguntar qual que é a causa da revolta dos escravos? O cara ser escravo, né, meu? Então, a violência no trato com os escravos, a própria escravidão em si, né, tá certo? A gente pode dizer que vamos dizer assim, é a consequência, é a causa, melhor dizendo, principal aí, né, da revolta dos malês. Vocês estão vendo aqui, dentre as causas, o massacre dos cristãos, negros, mulatos de outras regiões. Eu vou até apagar esse troço aqui, porque isso aqui não é causa porcaria nenhuma, tá certo? Né? Isso que vocês viram, eu acabei de apagar,
na realidade, o que acabou acontecendo durante o movimento, né? Os muçulmanos atacaram cristãos, atacaram os brancos e atacaram, inclusive, negros de outras regiões que não tinham aderido diretamente a essa revolta, né? Então houve retaliação com aqueles que acabaram não aderindo, né? E o que aconteceu nessa revolta dos malês aqui? O principal objetivo deles era tomar a cidade, né, de Salvador, conseguir barcos e tentar voltar para o continente africano. Tá? Vamos dizer, o plano principal era esse, além, lógico, de atacar os seus antigos senhores. Tá? E no resultado foi, né, o que a gente teve que foi um abafamento desse movimento de forma bastante violenta, né, com execuções e tal. Aqueles que não eram considerados tão perigosos acabaram sendo vendidos como escravos para outras províncias mais distantes aí do litoral brasileiro, certo? Vamos ver aqui outro movimento, a Sabinada, que aconteceu também na Bahia, né, que teve como principal líder o Francisco Sabino, daí o termo Sabinada, né, que aconteceu no ano de 1837. O principal objetivo, né, era proclamar uma república, né, e essa república iria durar enquanto Dom Pedro fosse menor. Depois que ele se tornasse maior, subisse o trono, aí eles voltariam a se integrar ao Brasil, né? Mas aí esse movimento, que teve uma duração bastante curta, foi derrotado pelas forças do governo e o Francisco Sabino acabou sendo, digamos assim, degradado aí para uma província mais ao sul do Brasil. Agora, no momento, eu não consigo me recordar qual delas é, né? Mas ele foi para uma outra província mais do interior, mais afastada aí da Bahia. Por fim, vamos falar aqui da balaiada que aconteceu no Maranhão, que durou entre 1838 e 1841. Vocês têm o nome dos caras aqui que foram os líderes desse movimento, né? E vocês podem ver mais uma vez aqui a questão da exclusão, da miséria, da pobreza, né? E principalmente da opressão aqui no caso da balaiada, né? As pessoas muito revoltadas com a opressão dos latifundiários da região resolvem pegar em armas e lutar contra o poder dominante. Eles não tinham muito, digamos assim, muita organização, não tinham um objetivo muito claro, um plano, digamos assim, né? Era mais um movimento de revolta mesmo, né? Pelo que a gente consegue ler, mas eles chegaram a tomar o poder, né, na cidade de São Luís, lá do Maranhão, por alguns dias, né, mas sofreram uma repressão violenta também, muitos foram executados e outros tantos morreram aí durante o conflito, né. E até 1841 você tinha movimento de guerrilha ainda ligado ao problema da balaiada, né. Ou seja, esses movimentos eles foram reprimidos com violência, né, a solução foi a repressão, mas as causas do movimento não foram resolvidas. Infelizmente, a gente pode dizer que até hoje, né, observando aí a miséria de uma boa parcela da nossa população, a grande desigualdade social que existe no Brasil, a gente pode dizer que muitos dessas causas aí, elas permanecem em algumas regiões do nosso país, né? Problemas que a gente ainda vai ter que enfrentar. Bom, gente, eu acho que esse vídeo aí vai dar para fazer uma revisãozinha assim, né, mesmo que um pouco superficial, do período regencial. Como vocês viram, um período também bastante complicado. Muitos desses problemas começariam a ser resolvidos aí a partir de 1850, né, já no período do segundo reinado. Então, espero que esse vídeo aí tenha ajudado vocês a se prepararem para a prova. Tá legal? Servido aí como uma revisão, né? E agora eu vou continuar curtindo meu rock and roll aqui, né, para dar uma relaxada. A vontade é ter que tomar uma cerveja gelada agora, mas amanhã é dia de trabalhar, então não tem jeito, deixa para sexta-feira. Falou, moçada? Até mais aí, então, tá legal? Abraço para vocês. Fui!